Você vai fazer o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal? Precisa de orientação profissional na matéria de informática? Eu, professor Paulo França, trabalho com informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história em relação a esse concurso. Na aula de hoje, eu vou resolver com você questões do Instituto AOCP, que é a organizadora desse concurso, e, é claro, bater os pontos do edital de informática para que você já possa começar a programar os seus estudos. A partir de agora, nem respira, é sangue nos olhos, vem comigo arrebentar na prova da Polícia Penal do Distrito Federal. Concurso Polícia Penal do Distrito Federal 2022, edital publicado. Informática, eu mesmo, professor Paulo França. Se liga, são 10 questões de informática decisivas na sua prova. Organizadora do concurso é o Instituto AOCP, 1.179 vagas, 400 imediatas e 779 de cadastro de reserva. Ah, professor, mas vai ser muito concorrido o concurso, tem problema não, você só precisa de uma vaga. Aproveita, escreve nos comentários desse vídeo, uma vaga é minha, e também a cidade de onde você está assistindo a minha aula. Cargo do concurso, agente de execução penal, nível superior. Inscrições, anota na sua agenda, começam no dia 10 de março de 2022 e vão até o dia 11 de abril de 2022. Provas marcadas para o dia 12/6 de 2022. Mas é claro que o meu aluno vai acompanhar frequentemente na página do Instituto AOCP qualquer modificação, seja nas inscrições ou mesmo na data da prova. Eu trabalho com informática para concursos públicos há mais de 20 anos. Informática é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. Por quê? Cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Você tem duas alternativas. Ou você reclama disso, ou você vem comigo e arrebenta na prova do Instituto AOCP. Uma outra dica que eu quero te dar sobre esse concurso é o formato do gabarito da prova. Não é o formato tradicional, aquele com uma alternativa, você vai lá e escolhe 4, escolhe 5, múltipla escolha. Não é não. A prova vai ser de certo ou errado. Cada item da prova você vai ter que julgar como certo ou como errado. Como se fosse uma prova do Sebrasp, vai ser o mesmo formato. Ah, professor, vai ter cláusula penal? O que é a cláusula penal? Tudo que eu errar, desconta daquilo que eu acertar? Exatamente, a prova vai ser assim. O primeiro passo para você ser aprovado na Polícia Penal do Distrito Federal é você entender a estrutura da sua prova. E ela vai ser feita no formato de certo ou errado, não o gabarito tradicional de múltipla escolha. Se liga nesse detalhe e já começa a agendar a sua preparação nesse aspecto. Na aula de hoje, como eu falei, eu vou resolver questões do Instituto AOCP com você e, é claro, bater os pontos do edital. Para que você nem respire, eu já vou começar a partir de agora com as questões, para você entender as características dessa banca na prova de informática. Vem comigo! Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará. Utilizando o software Microsoft Excel, versão em português, ao clicar em uma célula vazia e inserir esta fórmula e em seguida pressionar a tecla Enter, será produzido como resultado o valor 1. Se liga no Excel, meu aluno, está na prova também da Polícia Penal do Distrito Federal. E observa o gabarito, é exatamente como no seu edital, de certo ou errado. Tudo que você errar, desconta daquilo que você acertar. Então, vamos lá? Dica de prova. Tudo que você vê de questão que começar com se, você vai fazer assim. Traça uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho. Beleza. Aí você escreve para mim referência e critério. Isso é uma afirmação. Até o segundo ponto e vírgula soltinho, o que você faz? Escreve verdadeiro. E dali para frente, você escreve falso. Qual é o macete? Por que eu tenho que saber separar a referência e critério, que é a afirmação, do que é verdadeiro, que vem logo depois, do que é falso, que vem na sequência? Fácil. Se a afirmação, se a referência e o critério forem verdadeiros, você faz a primeira e elimina a segunda. Se essa afirmação for falsa, é o contrário. Você risca a primeira parte e executa a parte subsequente. Então, aqui vai determinar, a afirmação determina se eu executo o verdadeiro
ou se eu executo o falso, apenas um dos dois. Vamos fazer? Linha, referência e critério, afirmação. Outra linha, o verdadeiro, outra linha, o falso. Agora é fácil. 2 mais 2 vezes 3. Aqui eu vou ter que fazer a multiplicação primeiro, não é? 2 vezes 3 é igual a 6. 2 mais 6 é igual a 8. Essa partezinha aqui dá 8. A afirmação ficou 8 é igual a 12. Não é uma pergunta, é uma afirmação que 8 é igual a 12. Meu aluno, esta afirmação que você está vendo é verdadeira ou ela é falsa? Professor, 8 não é igual a 12. 8 é menor que 12. Bom, aí fechou. Se a afirmação é falsa, o que você vai fazer? A primeira ou a segunda? Vou fazer a segunda. Risco a primeira e concentro agora só aqui. 10 elevado a 0, matemática purinha. Elevei 10 a 0, qual vai ser a resposta? 10 elevado a 0, a resposta é 1. Se for 5 elevado a 0, a resposta é 1. 2 elevado a 0 é 1. Elevei um número a 0, a resposta será 1. Vamos voltar então? A gente já descobriu que a resposta desta expressão é 1. Olha o finalzinho dela. E, em seguida, pressionar a tecla Enter, será produzido como resultado, está aqui, ó, o valor 1. Crava para mim, Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará, questão número 1, resposta verdadeira, certinha. Vamos que vamos? Questão número 2, Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará. Uma das funções de um firewall, o que é firewall, meu aluno? O firewall é uma barreira entre a rede interna e a rede externa. Vou te mostrar aqui agora o papel dele. Está aqui a sua rede, joinha, joinha. Está aqui a internet. Qual é o papel do firewall? Funcionar como uma barreira para tentar evitar que o pior entre na sua rede. É uma barreira entre a internet e a sua rede. O firewall é capaz de tentar evitar a entrada de um vírus, por exemplo, na sua rede? Ele é capaz de tentar evitar a entrada de um vírus, sim. Atenção, mas se o vírus já estiver em um computador da sua rede, como por exemplo essa máquina aqui, o firewall nada vai poder fazer, porque isso seria papel do antivírus. O papel do firewall é tentar evitar que o mal entre na sua rede. Mas se o mal entrar na sua rede, aí já vai ficar por conta do antivírus. Vamos analisar? Uma das funções de um firewall é cuidar da segurança, beleza, de um computador por meio de checagens periódicas em busca de arquivos maliciosos, sem pensar duas vezes. Crava a questão número 2 para mim como errada. Esse não é o papel do firewall. O firewall é funcionar como aquela barreira entre a rede interna e a rede externa. Quem vai fazer por busca periódica no seu computador por arquivos maliciosos é o programa antivírus. Então se liga, meu aluno, Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará, questão número 2, resposta está errada. Lembra da PPDF, vai ser uma prova de certo e errado, você tem que se acostumar com esse gabarito. Próximo item, Instituto AOCP, UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Vamos lá. Dentro do navegador Google Chrome, versão 59 em português, sistema operacional Windows 7. Nossa, professor, o Windows 7 está fazendo a questão de Windows 7 com a gente? A prova da PP do Distrito Federal também tem o Windows 7, meu aluno. Já já eu vou te mostrar isso. É possível abrir uma nova guia através do atalho de teclado Ctrl mais N. Está dizendo que se eu estiver no Google Chrome, nessa versão, usando o Windows 7, se eu pressionar o atalho de teclado Ctrl N, eu vou abrir uma nova guia. Você vai cravar para mim a alternativa número 3, a questão número 3, como errada. Porque Ctrl N não abre uma nova guia, abre uma nova janela. O Instituto AOCP adora colocar questões relativas a atalhos de teclado nas suas provas. Se liga nas características da banca, isso é fundamental. Se eu quiser abrir uma nova guia, o atalho de teclado não é Ctrl mais N. O atalho de teclado passa a ser Ctrl T. Ctrl T abre uma nova guia
e Ctrl N abre uma nova janela. Olha a confusão que o Instituto AOCP fez na questão. Crava para mim. Número 3, UFOB, resposta erradinha. Vamos que vamos? Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará. Phishing é um nome dado a uma forma de fraude eletrônica que consiste em obter informações fornecidas pelo próprio usuário através de e-mails e páginas web falsa. O que é phishing? Phishing é o falso link, é a falsa página criada pelo invasor. Assim, o usuário autêntico vai lá e acaba fornecendo os dados para ele. Phishing é falso link, falsa página. Phishing, nome dado a uma forma de fraude eletrônica que consiste em obter informações fornecidas pelo próprio usuário. Por que pelo próprio usuário? Ele clica lá no falso link, na falsa página fornecida pelo invasor e acaba entregando os dados para ele. Isso aqui não cai em prova não, ó. Isso aqui literalmente despenca. Crava para mim, Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará, questão número 4, resposta certinha. Hora de fazer uma avaliação nas 4 questões que você executou. Você errou todas elas? Errou por quê? Ah, professor, eu errei porque eu estava distraído, eu preciso me concentrar. Então, ó, levanta, faz um alongamento, respira fundo, toma uma água e vem inteiro para o tio Paulo. Ah, não, professor, eu estou precisando estudar mesmo, rever esses aspectos. Executar questões da banca é importante por causa disso, porque você entende necessariamente quais são as suas deficiências no momento e começa a trabalhá-las. No meu curso, para a Polícia Penal do Distrito Federal, é assim, a teoria que você precisa e no final de cada aula, execução de questões do Instituto AOCP. Aula número 1, por exemplo, parte de rede, internet, intranet. Eu te dou a teoria todinha. Acabou essa aula, eu entro com a aula de questões do Instituto AOCP sobre internet e intranet. Tem a aula de Excel? A gente tem a aula de Excel. Você vai ter a teoria específica ao final dessa aula, questões do Instituto AOCP dentro da matéria de Excel. Ou seja, essa dobradinha é imbatível. A teoria certa associada às questões da banca organizadora desse concurso. Nem respira, vem comigo. Próxima questão, questão número 5, Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará. Diz o seguinte: uma página de internet que utiliza o protocolo HTTPS. O Instituto AOCP adora a segurança da informação, tá? É mais vulnerável a ataques, pois não utiliza a criptografia dos dados transmitidos. Neste caso, os dados trocados com a página são enviados de forma direta e podem ser entendidos caso sejam interceptados. Você vai cravar para mim, mas bem grande, um ED errado na questão número 5. Por quê? Quando eu tenho o protocolo HTTPS gerenciando a abertura de uma página, isto significa que os dados fornecidos a ela são criptografados, ou seja, são codificados. Sendo assim, eles não serão entendidos, não serão por quem interceptar esses dados. Ou seja, está errado, mas está errado com força. Instituto AOCP, Polícia Militar do Estado do Ceará, questão número 5, crava para o tio Paulo, errada. Vamos que vamos? Próxima questão, Instituto AOCP, UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Utilizando o Microsoft Word 2013. Nossa, professor, mas tem coisa mais moderna. Tem coisa mais moderna, mas esse aqui, você vai ver, está na prova da Polícia Penal do Distrito Federal. Se liga, não é só ele não, tem outras versões também. Detalhe, essa questão teria a mesma resposta em qualquer versão, beleza? Vamos ver. Utilizando o Microsoft Word 2013, com a execução do atalho de teclado Ctrl+B de bola, são salvas as alterações realizadas em um documento já existente. Perfeito! Se eu usar o atalho de teclado Ctrl+B no Word, eu vou salvar o documento que está em curso, que está ativo. Certinha! Crava para mim, Instituto AOCP UFOB, questão número 6, gabarito dela, correto, certinho. Vamos que vamos? Próxima questão, Instituto AOCP UFOB, as duas próximas questões. A memória ROM. Cai parte de equipamento no edital da Polícia Penal do Distrito Federal? Já já eu vou te mostrar isso. A memória ROM do computador é considerada memória secundária para armazenamento das informações no disco rígido, a qual é apagada quando o computador é desligado.
Meu aluno, basicamente, tá? A memória do computador é dividida em memória principal e memória auxiliar. Quem compreende a memória principal? A memória principal é memória RAM e memória ROM. Quem compreende a memória auxiliar? Aí já é o HD, já é o pendrive, o cartão de memória, o HD externo. Então a memória, o que é memória? Dispositivo para armazenar dados. Ela é dividida em memória principal e auxiliar. Quando a gente fala na principal, memória RAM e ROM. Memória auxiliar são as unidades que nós utilizamos para o armazenamento. Se liga, a memória principal também pode ser chamada de memória primária ou de execução. Então, memória principal, primária ou de execução é a mesma coisa. Já a memória auxiliar, que é aquela que nós guardamos os dados, pode ser chamada de memória auxiliar, memória secundária ou memória de massa. Só com esse pedacinho aqui, você já percebeu que ela está errada, porque a ROM faz parte da memória principal e não da memória secundária. Memória secundária é o HD, é o pendrive, é o HD externo, beleza? E tem mais erro aqui. A memória ROM do computador é considerada uma memória secundária, já está errado, para armazenamento das informações no disco rígido, a qual é apagada quando o computador é desligado. Aquela que é apagada quando o computador é desligado não é a memória ROM, é a memória RAM. Então, está errado? Como é que conserta essa questão, professor? Só de um jeito, colocando fogo e começando de novo. Então, pode cravar para mim a questão como errada. No meu curso para PPDF, tem a parte de hardware, a gente aprende essa teoria relacionada às memórias e depois entra na execução de questões do Instituto AOCP sobre esse tema. O meu curso tem mais de 100 questões resolvidas só do Instituto AOCP. Beleza? Vamos que vamos. Questão número 7 errada. Vamos agora para a questão número 8. Questão número 8 também do Instituto AOCP. Vamos lá. Uma rede do tipo WAN. A gente já vai falar sobre isso. Cobre áreas geograficamente dispersas, podendo abranger outras grandes áreas, chegando a um país ou até mesmo um continente, possuindo uma estrutura maior de custo e complexibilidade, já que pode possuir interconexão de várias subredes de comunicação. Meu aluno, isso aqui faz parte do assunto redes. Vamos que vamos? Facinho, facinho. Primeiro tipo de rede básica é a rede do tipo PAN. O que significa a rede PAN? Rede PAN é a rede pessoal, aquela que você faz, por exemplo, usando o Bluetooth ali, ligando o seu celular até o seu computador. Abrangência de aproximadamente 10 metros no máximo. Essa é a rede PAN. Depois da PAN, vem a rede do tipo LAN. O que significa LAN? Rede local. Ela permite a troca de dados em uma área de pequeno porte, até 500 metros quadrados aproximadamente. Beleza? Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é a rede do tipo MAN. Ela permite a comunicação entre pontos de uma área de grande porte. Enquanto a LAN, rede local, permite a comunicação entre pontos de uma área de pequeno porte, a MAN, rede metropolitana, permite a comunicação entre pontos de uma área de grande porte. Essa é a diferença entre elas. E em quarto lugar, vem a rede citada na questão, que é a rede do tipo WAN. O que significa WAN? Rede remota ou expandida. Sabe qual é o papel dela? Permitir a comunicação entre pontos de áreas diferentes. Ou seja, até mesmo um país ou mesmo um continente. Certíssimo. Crava para mim. Questão número 8, Instituto AOCP. Resposta está certinha. Vamos que vamos agora fazer os comentários relacionados ao edital do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Você vai perceber que todas as questões que eu usei aqui são compatíveis com esse edital. Vamos lá? Olha só. Programa de Noções de Informática para PPDF. São 10 questões da minha disciplina, beleza? Olha do item número 1 até o item número 6. São extremamente relacionados. Conceitos e fundamentos básicos, conhecimentos e utilização de softwares utilitários, chats, clientes de e-mail, reprodutores de vídeo. Aí você chega aqui, ó, importantíssimo, ó. Procedimentos de backup de arquivos. Atenção, meu aluno, não adianta ir para a prova da PPDF sabendo que backup é cópia, não. A gente precisa ir para a prova da PPDF sabendo que existe backup completo,
incremental, diferencial, backup cópia, backup diário, backup quente e backup frio. Vamos ter que estudar os tipos e as formas de backup. Conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias. Vamos voltar na questão? Tá aqui, ó, memória ROM. Trata da parte do edital da PPDF. E principalmente, se liga, meu aluno, ó, periféricos de computadores. Periféricos são dispositivos de entrada e de saída de dados. Você tem periférico de entrada, periférico de saída e até mesmo periférico de dupla função. Olha aqui, ó, unidades de armazenamento. HD, CD, DVD. Lembra que a gente falou da memória auxiliar, secundária ou massa? É exatamente isso aqui que foi citado na questão número 7, que fala aqui, ó, de disco rígido. A gente tem que estudar essa parte de forma muito específica. Os 6 primeiros itens são muito relacionados. Aí depois vem o item 7 do edital da PPDF. Ambientes operacionais. Olha isso aqui. A gente tem que estudar o Windows 7 e o Windows 10. Professor, existem muitas diferenças entre eles? Olha, existem diferenças substanciais, como por exemplo, o Windows 10 tem a Cortana, que é o assistente pessoal inteligente do Windows, com princípios de inteligência artificial. O Windows 10, o gerenciador de arquivos e pastas, se chama explorador de arquivos. Já no Windows 7, é o Windows Explorer. Olha as pegadinhas aí, meu aluno. É uma atrás da outra. Então, existem aspectos que são diferentes e precisam ser estudados entre essas duas versões. Não vai dar bobeira na matéria de Windows, tem que estudar as duas separadamente. Conceitos básicos sobre utilização de software livre, de Linux. Se liga muito nos comandos. Tem uma série de comandos, cada um com uma função, e a gente tem que saber o nome do comando e a sua função. Por exemplo, cai na prova da Polícia Penal do Distrito Federal perguntando qual é o papel do comando kill no Linux. O papel do comando kill é encerrar processos em execução. Você vai lá no prompt de comando, digita kill e necessariamente você encerra, escolhe o processo, encerra processos em execução. Pode cair na sua prova o comando clear. Eu já vi prova falando que o comando clear do Linux apaga arquivos, apaga nada, ele limpa a tela. Então tem uma série de comandos, a gente vai ter que saber o nome do comando e, obviamente, a sua função. Se liga nos itens número 9 e 10. Atenção! Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Office. Word, Excel e PowerPoint. Lembra a primeira questão que a gente fez hoje? Vamos voltar nela, ó. Aquela questão lá do se é uma questão de Excel. Olha como é que a sua aula de hoje está sendo direcionada para o edital da PPDF. Pois é, o Word, Excel e PowerPoint. E como se não bastasse isso, você tem que saber 2010, 2013 e 2016. Lembra que a gente fez uma questão de Word hoje com a versão 2013? A gente vai ter que estudar estas 3 versões do Word, Excel e PowerPoint. E se não bastasse isso, vem também o pacote LibreOffice, com edição de texto, planilha e apresentação. Editor de texto do pacote LibreOffice, Writer, planilha eletrônica, o Calc, e editor de apresentações, o Impress. Agora, observa até que eu dividi, ó, coloquei numa cor diferente. Dessa parte para baixo, não cai, literalmente despenca nas provas do Instituto OACP. E são itens muito relacionados. Utilização e configuração do Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à internet e intranet. Meu aluno, isso aqui é a matéria de rede. Protocolo de rede, tipo de rede, PAN, LAN, MAN e WAN. Navegadores de internet. Já está marcado, ó. Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Segurança na internet. Vírus de computadores, spywares, malwares, phishing. Lembra da questão que a gente executou? Vamos voltar nela, ó. A questão dos phishings. Phishing é uma fraude eletrônica que você cai, se Deus quiser não vai cair, através de um falso link ou página criada por um invasor. Está no edital da Polícia Penal do Distrito Federal em 2022. E transferência de arquivos pela internet. Essa parte de transferência também nos remete muito à matéria de rede, porque nos remete a protocolos. Entre eles, o protocolo FTP, File
Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivos. Percebeu, meu aluno? Nós passamos aqui, por questões do Instituto AOCP e no final você viu que todas essas questões estão no edital da PPDF 2022. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar o meu curso com a teoria específica para a PPDF e, é claro, no final de cada aula você tem execução de questões do Instituto AOCP. Me siga nas redes sociais e se tiver alguma dúvida sobre o meu produto para esse concurso, você vai entrar em contato com o WhatsApp da aprovação. Anota aí, DDD 32 99907 1973. Você vai falar com a Malu, com a Geisa ou com a Thaís, equipe top, equipe da aprovação na PPDF. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. As provas já estão marcadas. Cabe a você agora se preparar de uma forma profissional para arrebentar no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.